Fé, algo que para muitos é algo de muito difícil de explicar, muito difícil de falar, às vezes pode ser até motivo de discussão, mas é algo bonito. Meu nome é Paulo Stadler, sou professor de Jiu-Jitsu, instrutor de armamento e tiro, empresário na ramo nessa ilha de Florianópolis e gosto muito de conversar com você sobre como fazer o menino estimular, incentivar, acompanhar, cooperar a ele se tornar um homem de valor, um homem forte e confiante. E nessa jornada a gente está aqui para contribuir, para cooperar, para ajudar, para também aprender e muito. E nesse dia, nessa hora, nesse momento a gente vai falar de fé. O que é fé? O que é? Se você já vincula fé com religião, a gente vai separar isso. Se você vincula fé com motivos de guerra, motivos de separação, também vamos desvincular isso. Vamos colocar agora a fé em prática. O que é fé? Diferente da esperança? Diferente do otimismo? O que é fé? Uma crença em que a gente carrega. Para a gente já falar sobre isso, vamos então dizer que o ateu também tem fé. E a fé, quando a gente quer aqui contribuir, é na fé do menino de 0 até 10, 12 anos, onde a gente vai estar contribuindo de forma muito ímpar na vida desse menino. Seja ele meu filho, meu aluno, meu sobrinho, meu primo, alguém que está ali perto de mim, do sexo masculino, e eu posso dizer para ele, tenha fé. Para a gente iniciar, então, a gente precisa entender que a fé é algo que a gente pode estimular sim, e deve. Mas que tipo de fé? Uma fé otimista? Uma fé positiva? Uma fé que agrega? Uma fé que une? O que é tudo isso? Se você desvincular a fé das virtudes, você pode ter um perigo, sim, uma coisa muito até mesmo perigosa. Tem gente que usa, eu não diria fé, mas a manipulação da religião para fazer coisas terríveis. Em todas as religiões. Para você entender que a gente deve também cooperar com esse menino, é de fazer com que ele, nas primeiras fases de sons, melodias e movimentações do corpo, olhar para aquilo e transmitir a divindade que ele é. Em algumas religiões muito legais, ela fala que o homem e a mulher são a imagem e semelhança do Criador, do Deus. Explicar para o menino a origem dele de forma que a gente também tem que ter fé. Não é algo que a gente precisa ter medo e muito menos ficar acuado de demonstrar nossa fé para ele, de compartilhar nossa fé com ele. Uma coisa que é muito interessante é não manipular a fé para que ele se torne alguém dependente da fé. Olha que interessante. As punições ou as regalias, as bênçãos, que chamam, conquistadas, ou as punições, remete a uma condição de não autonomia, ou seja, ele é dependente daquilo. Interessante que quando Jesus vem falar, eu estou no meio de vocês e vocês vão estar comigo, ele traz uma autonomia dizendo para o Espírito estar dentro de vocês. Eu estou vinculando a pessoa de Jesus para vocês entenderem que quando a religião é usada para benefícios de punição, de manipulação, de engajamento, de ganhar e perder, calma. A gente precisa entender que a fé é algo que está dentro dizendo eu sou um milagre, eu estou entendendo a minha movimentação, estou estimulado pelas ondas sonoras, música, etc., letras, estou crescendo, me enxergando os próximos. Da onde eu vim? Você vem do seu pai e da sua mãe. Da onde eles vieram? Dos avós. E os avós? Dos bisavós. E assim você vai chegando até o momento que você vai chegar para ele, sim, eu não sei. E eu acredito que essa vida que veio até você, ela irá ainda continuar até outros.
Então, o senso de continuidade de fé, acreditar que, mesmo eu não sabendo quais são as origens mais remotas da minha família, eu sou a continuidade de algo que chegou até mim e eu preciso fazer também com que esse momento presente, que é o mais importante, possa dar continuidade a algo também incrível. Então, contar histórias, até mesmo da sua família, como ato de fé, pessoas que pegaram navios e vieram até o Brasil, que vieram até tal lugar, interior de Santa Catarina, depois do litoral, e você vai contando, aquilo gera uma fé. A fé, ela também está intrínseca à história e ao mundo imaginário. Então, nota que você não precisa muito ir para recursos muito além. Você pode começar a contar histórias da sua própria família. E nessas histórias de própria família, você vai trazer valores para eles. O imaginário dele vai trazer para ele aquilo que você fala sobre a vida. Esse é o primeiro item. Ele precisa ter fé, sabendo de onde ele é, como é que ele chegou até aqui. Isso vai fazer um fundamento para ele poder dizer, já que essa vida que eu tenho agora no presente foi tantos sacrifícios, histórias incríveis e ricas, histórias riquíssimas, de pessoas que saíram, talvez, de uma guerra, talvez sonhando com uma empresa, com um terreno, com uma produção, com uma indústria, com uma chance. Histórias de japoneses, histórias de europeus, histórias de índios, histórias, enfim. Quando você traz esse movimento multiplicador, por isso que eu digo para você, quando você vai contar uma fé, ela tem que estar intrínseca ao otimismo e a algo muito interessante, a produzir nele, que ele também tem a força de dizer assim, se tantos venceram, eu sou produto de uma vitória biológica, né, do espermatozoide, mas também da história, eu também vou fazer algo vitorioso nessa vida. E o que é fé? É que mesmo em momentos em que você não vê essa vitória, você acredita que ela já é uma vitória vindo e ela já é uma vitória multiplicadora para ir. Então a fé, ela é algo que você faz e ela multiplica. Positiva e otimista. Não é nada de punição e nada de manipulação. Já vindo nessa linhagem em que você, pelo esforço divino, porque são explicações, são histórias inexplicáveis, né? Muitas delas provindas de doença, provindas de navios, provindas de coisas incríveis. Você traz a tua própria história para o seu filho, para o seu aluno, para aquele que está ali ouvindo como é que chegou a vida dele, ou como é que chegou o jiu-jitsu para ele, como é que chegou as armas para ele, como é que chegou o poder de ter aquilo, a história vai trazer para ele junto com o imaginário dele, que essa fé dele acreditando nessa história, porque é uma crença, um exercício de acreditar no que você está falando, e olha como é importante o que a gente fala, você traz essa história de superações, de coisas, e você vem e traz a história dele. A história do que ele faz, a história do vôlei, a história do jiu-jitsu, a história das lutas, a história dos animais, a história. Ele traz nisso a história das cores, a história por si só da natureza, como é que você vê um bezerro nascendo, uma galinha colocando ovo, o alimento vindo. Você traz essas histórias e você incrementa a fé. E quando você exerce a sua fé, por exemplo, de gratidão, a fé com otimismo, a fé com gratidão. Se tantas coisas vieram até mim e a minha mesa tem comida, meus amigos estão em volta, minha família está comigo, meus pais estão, ou no momento estou aqui, e há tanto nessa mesa, um momento de você unir as mãos, ou de fazer uma reflexão, e você fazer um exercício de fé, ou seja, eu acredito que tudo que chegou até aqui é bênção divina, e nesse momento eu vou comer. Essa fonte de vida, de alimento, me dará mais chance para ter mais vida durante o dia, porque senão eu morro de fome. Então essa fé me traz uma gratidão. Otimismo, gratidão. Você é um exercício das virtudes e não de manipulação. Eu sou muito crítico quando você tem que, por exemplo, em algum lugar
e você confessa alguma coisa, o cara te dá uma cartilha para você lá, tantos disso, tantos daquilo, e você está livre da condenação. Preciso de um exercício de fé porque eu vou abrir um negócio, então vai numa encruzilhada, monta aquele negócio. Então você está sempre. Se você quiser mais, você aumenta de uma galinha, vai para um bezerro, você mata isso, pega esse sangue. Venha para a campanha, né, da igreja tal, aí você sempre está no exercício da sua fé, mas ela manipulada para aquele exercício de que eu estou sempre em dívida. O menino não pode estar em dívida. O menino tem que estar confiante. E se algo está faltando, ele precisa ir atrás. E por fé, ele suportar as adversidades que virão. Ok? Otimismo, gratidão e agora uma palavra que todo mundo usa, tal, pode ser resiliência, enfrentar os medos, enfrentar as adversidades. Então, quando você vê aquele alimento na sua mesa e você começa a dizer, mas o agricultor passou pelo inverno, teve as pragas, teve isso, teve aquilo, e mesmo assim enfrentou e teve fé e plantou de novo. Na vinda dos nossos ancestrais, o oceano era desconhecido, falavam que tinham monstros. Você pode contar a história e dizer que as adversidades são normais e é nessas adversidades que você exerce a tua fé. Então, histórias bíblicas são incríveis. Você começa com Adão e Eva e você vê que existe uma negociação entre aquilo que eles viviam e existe uns limites, né? Que era se você vai exercer a administração de tudo, colocar nome em tudo, vai multiplicar, vai organizar, mas aquela árvore você não pode ir. E no exercício da liberdade dos dois, eles usaram para infringir essa negociação, esse acordo que eles tinham. Dali em diante vem a história toda ali por trás. O Caim e Abel é um ensinamento sobre gratidão, sobre você respeitar o próximo e você se inspirar. Depois vem outros, você pode falar sobre Noé, você pode falar sobre que as pessoas estavam longe dos princípios, daqueles princípios que eram bonitos e que dava harmonia, e houve uma desorganização e houve que ia ter uma inundação, e Noé acreditou que o serviço de cuidar dos animais e fez esse serviço. Aí você pode ir para Abraão, Isaac e Jacó, você pode falar de Jacó e Esaú, dos dois irmãos. São histórias que remetem valores muito legais. Então você pode trazer o otimismo, e nesses momentos que você traz, por exemplo, Davi e seu amigo, filho de Saul, e todo aquele princípio que Davi era cuidador de ovelhas e matou um leão, um urso, e quando houve um desafio de um gigante que de forma arrogante, de forma com uma guerra extremamente perigosa, Golias vem, desafia e fala: se alguém vier e me desafiar e eu morrer, história vencida, e ninguém queria. Vem um menino, vem alguém lá das montanhas que exercia uma função de pastoreio. Aí você vê que a qualidade da moral, os trabalhos simples trazem valores incríveis, trazem lições fortes, porque naquele trabalho simples ele tinha já enfrentado dois animais, e aí nisso você transforma o espírito menino em alguém que diz: eu enfrentarei as tempestades que os meus ancestrais enfrentaram, eu entendo que as adversidades são normais para todos, e eu vou exercer agora a resiliência, ou seja, o tempo que eu preciso passar por essa adversidade de forma íntegra, de virtudes como temperança, como paciência, como respeito, é o exercício de uma resiliência com virtudes. E você pode agora, depois do quarto item, no exercício da fé, você pode trazer para ele a cooperação com o próximo, que é um item muito legal, porque você pode pegar, por exemplo, 2 Hot Wheels que ele tem lá, e você dizer assim, ó, tá vindo um amiguinho seu aqui, certo? Quais são os brinquedos que você empresta, que você tem, e você começa a trazer para ele aquela condição de comunidade, sociedade, ou seja, eu tenho o que é meu, eu tenho o que é permitido, o que eu talvez não permita por enquanto, aprender o que é, o que não é, os valores, né? E aí ele começar a dizer, não, mas se eu vou, eu tenho que compartilhar. Então, antes de ele receber um amigo, ele saber quais são os que
o que vai partilhar. E você, no exercício de dizer, por exemplo, você pega um carrinho lá que custou X reais e você fala assim para ele, esse não, tá? Porque esse é muito caro. Você está ensinando que o valor do que é dado para o material é o valor dinheiro e não o valor trabalho ou o valor afetivo, né? Ele ainda não sabe quanto ele exerceu o exercício para conquistar aquilo, mas ele também não sabe o valor do dinheiro, porque o dinheiro não é valor, o dinheiro é troca, né? Mas você tem que falar para ele qual você gosta, qual que você gostaria. Então, o valor afetivo nessa hora é muito. Agora, você ficar imputando nele esse valor material é perigoso, porque o exercício da fé não é nesse sentido, mas o primeiro sentido é estipular. Com isso, você vai trazendo para ele os valores, o que é permitido emprestar, o que não é, o porquê que sim, porquê que não. Ele pensar junto para que ele não seja manipulado nunca por algo valores que são fúteis e voláteis. Então, você no exercício da comunidade dele, onde ele vai emprestar e compartilhar, você vai perguntar o que é seu, o que é permitido emprestar. Aí você, por um exercício de virtudes que você deve ter, você já é adulto, professor, amigo, primo, sobrinho, você vai dizer, cara, mas esse carrinho é irado, cara. Pô, esse aqui também, cara, imagina vocês dois. Então você vai fazer o exercício de compartilhar. E nesse exercício de compartilhar, ele vai mais além, porque quando ele vai na casa de alguém e leva, vamos levar brinquedos também, brinquedos que você possa ir lá junto e você compartilhar os teus brinquedos. Porque algo que é exercido na fé, compartilhar, mais feliz aquele que doa do que recebe. Mas ele entendeu o que é isso, tá? No exercício do compartilhar, quando ele vai comer em algum lugar, no exercício da comida, você fala, não se sirva tão rápido, espere o próximo. Se tem 4 bifes e tem 5 pessoas, está faltando um bife. Então espera um pouco, não corra e pegue, porque não é nesse exercício de compartilhar, ele vai ter que saber lidar com a contagem das coisas e propor uma solução. Estamos em 5 e tem só 4 bifes. Eu proponho, eu posso comer meio, posso dividir com alguém. Se ele sabe que pelo exercício da fé, ele não vai morrer de fome, porque à noite, por exemplo, nessa refeição, sendo meio-dia, tem 4 bifes, 5 pessoas, ele faz com que o quarto bife vire 2, né, na quantidade, e aí ele fala, mas pensa bem, à noite você terá comida, tenha fé, você sabe que vai ter. Você não vai morrer de fome. Por quê? Porque você já sabe qual é a rotina e você também tem um Deus, você também tem uma fé do qual você vai produzir uma comida. Aquele ganância de querer comer primeiro e comer tudo, que tudo vai faltar, esse não tem uma fé. Não tem virtudes na fé. Ele pode até dizer que acredita em Deus, que tem fé quando tem doença, mas no exercício da fé diária, ele não exerce o compartilhar. Então, no quinto item de compartilhamento de tudo, de brinquedos, de comida, você vai exercendo essa função de compartilhamento de fé. Nota que toda vez que eu estou falando de fé, é otimismo, é gratidão, é o exercício da resiliência, é o exercício de senso de comunidade, de compartilhar. A fé ela é prática. Ela é tão espiritual, mas ela é exercida praticamente. Na prática, né? Ela exerce funções, você consegue ver a fé da pessoa. A fé não é colocar coisa na encruzilhada, não é você ficar indo na igreja e pagando boletos porque tem uma campanha lá, não é você fazendo isso, é exercícios que eu não é aquela virtude que eu acredito no ponto do menino virar homem autônomo. Ele fica dependente de uma manipulação. E quanto mais você oferta, mais você ganha, né? Um exercício muito, muito interessante que eu não tenho essa rotina, tá? Eu acredito muito na generosidade. Vem o sexto item. O que é isso? Filho, aluno, não sei o que, traga um brinquedo que você goste, compre alguma coisa, porque nós vamos visitar um lugar, que é um lugar que de repente está precisando, ou a gente vai compartilhar com alguém que a gente ama. Eu acho muito interessante, antes de você pensar sobre a carência de alguém, pense em alguém mais perto de você, tipo, ele tem um priminho da mesma idade, ele fala assim, tu gostaria de presentear o teu primo? Você gostaria de presentear o teu amigo? Com o quê? Aí você vai em algum lugar, vai ter que exercer os limites. Um dos limites que nós temos é o dinheiro.
a questão financeira, você pode chegar a dizer 5 milhões, 5 não sei o que, você pode dizer o teu limite. E é importante ter um limite. Então você chega e fala, ó, compre um presente para o seu amigo, seu melhor amigo, exerça para alguém que está perto de você. Eu prefiro que a gente possa pensar juntos em que eles possam exercer a fé com quem está perto deles, tá? Compartilhe com alguém, com a sua irmã, com o seu irmão, dê um presente, dê algo generoso, ou seja, sem esperar. Ou seja, eu falei antes de compartilhar e emprestar, ou seja, a negociação horizontal sempre, mas de forma que vai e volta. Agora uma forma que não volta. Uma generosidade que não volta. Algo que você vai dar e não volta. Por quê? Ele vai lá olhar os carrinhos de Hot Wheels e você vai olhar assim, daqui a pouco ele tem um que é o preferido dele. Ele achou. Esse, e aí, agora? Pai, esse eu queria para mim e esse eu queria para o meu amigo. Aí você vai olhar para ele e vai assim, não, hoje nós viemos para comprar para o amigo. Aí vem uns macetes que é muito legais. Você não compra para ele. Uma ideia. Vai lá e compra para o amigo. Ele fica naquela. Você vai escondido, bota lá, paga, leva para sua casa, deixa lá escondido. É um preferido dele que ele queria. É algo que coube no seu bolso também. Não é obrigatório, tá? Mas é uma ideia. Você vai lá e compra aquele, esconde, e aquele para o seu amigo e deixa ele exercer essa briga interna da fé. Oh, meu pai compra para o meu amigo, mas não compra para mim. Assim, não, hoje nós viemos para comprar para o seu amigo. Você já saiu de casa, você saiu do momento, você foi no meio do caminho e exerceu essa fé. Ou seja, vamos fazer uma fé generosa. E para um amigo, para alguém que é legal. Então ele foi, fez, entregou para o amigo e ele vai ter o retorno do amigo, que é aquela alegria, provavelmente, né? Aquela alegria desse pai, tu não acredita, eu dei o carrinho, fulano ficou maravilhado, não sei o que, uma alegria, papapá. O normal é esse, tá? O normal da fé boa, com virtudes, ela dá esses frutos. Feito isso, passa um dia, passa dois, você pega aquele carrinho que ele falou que era o preferido dele, fala, filho, seguinte, ó, toma. Não precisa falar que foi porque ele foi bondoso, aí não compensa. A compensação e as coisas é forma de manipulação. Quando você dá algo, ou você tira algo e manipula, esse não deixa ele autônomo, tá? Então é perigoso. A gente vai falar sobre os erros e acertos. Mas nesse movimento das virtudes da fé, da espiritualidade, é onde você vai dizer para ele, isso é divino. Essa sensação que você está tendo de ter tido gratidão, ter tido resiliência, ter tido otimismo, né? Otimismo, gratidão, resiliência, senso de comunidade emprestar, generosidade de você fazer algo para ver o sorriso no outro, para exercer o amor, né? E aí você fala assim, essas são Deus em nós. Nota que ele não precisa fazer nenhuma negociação com nenhuma entidade, com nenhum líder, com nenhuma coisa. Eu achei muito não louvável quando vejo que pessoas vão e se juntam para fazer uma corrente e pagam alguma coisa, uma oferenda porque a fulana lá foi presa, aconteceu tal coisa com ela e nós queremos que tal coisa, e quanto maior a oferta, maior o que esse Deus, o que essa divindade vai, você é divino. Essa é a verdade. Nesses exemplos que eu te dei, de compartilhar o exercício do homem, ajudando o menino a se tornar homem, ele vai estar na sociedade olhando para o lado e não vai estar olhando para uma relação vertical de dependência. A dependência dele, o exercício da fé é autônoma, é um poder que ele exerce. E quando eu dei os exemplos das histórias bíblicas, tem histórias, enfim, incríveis aí. E aí a pergunta vem, mas como é que eu faço ele entender o que é o mal? Algumas pessoas têm o bicho-papão, tem coisa, tem etc. Como é que eu exerço a função do mal? A ausência de todas essas virtudes que a fé está exercendo é a presença do mal. Então, quando há inveja, ciúmes, competição sem lealdade, aquelas questões muito pesadas, você acaba dizendo para ele assim, isso é diabólico. E o homem é diabólico. No exercício da minha espiritualidade, na minha espiritualidade, quando eu converso com as pessoas sobre a minha condição de fé, como eu vejo,
a fé, como eu entendo a fé no sentido pessoal, né? Eu compartilho, mas agora eu preciso que vocês entendam que quando a gente está exercendo a função de um menino se tornar homem, ele ter virtudes de fé, gratidão, otimismo, resiliência, senso de comunidade, generosidade, e agora entender o que é o bem e o mal. O sexto, né, eu já tinha falado mais um item é entender o que funciona o bem e o mal. E ele entender que isso ele também exerce, ele também tem a sua maldade, né? E ele precisa entender que essa questão dele ter errado, sentindo coisas erradas, ele ter a espiritualidade, dizer assim, eu estou também crescendo e aprendendo. E quando a gente fala isso, é importante quando a gente fala assim, filho, aluno, é importante você ir lá para a pessoa que você ofendeu, que você fez o teu erro, e perguntar aonde está a consequência disso que eu fiz. O quanto você está chorando, o quanto eu estraguei o teu brinquedo, o quanto eu quero recuperar tanto o material e possivelmente eu quero mostrar a você de forma real que esse teu choro, essa coisa, eu me compadeço, eu não gostaria de ter feito isso. A questão da recuperação dos danos que foi feito. Não simplesmente só dar um abraço afetivo, desculpa, abraça, são amigos, ok, voltem. Mas algo que ele pense e fale assim, você entendeu o que aconteceu? Ele não vai entender tudo, tá? A gente não entende tudo também que acontece no outro. Mas você olhar para o outro e dizer assim, eu estou aqui, arrependido do que eu fiz. Ou seja, não vou fazer de novo. Não é minha natureza fazer isso de novo. Sei que é possível errar de novo, mas não é o meu natural e não minha escolha. E gostaria de dizer para você desculpas, ou seja, algo que aconteceu, quebrei seu brinquedo, estarei consertando, trazendo um novo. Isso é o bem e o mal. Isso é assumir a responsabilidade em ele encarar as consequências daquilo que ele fez. Se ele deu um soco, se ele quebrou o brinquedo, se ele empurrou, é ele acompanhar aquele indivíduo que está com as consequências daquilo que ele fez, vai na enfermaria junto, vai ficar do lado lá, vai ver ele tomando a injeção, vai ver ele não sei o quê. Se é no colégio, por exemplo, você fica do lado. Se é no tatame, ó, tá lá, ajuda ele, pega água para ele, faz alguma coisa com ele. Mesmo que não for culpa dele, mas o acidente está envolvido com ele, ele promove a fé da bondade, a fé da recuperação, ou seja, eu tenho fé que aquele erro não é permanente e não é para nos afastar. O exercício da fé no erro é o exercício de dizer assim, eu tenho fé, otimismo, eu tenho condição de dizer até onde é a minha consequência e quero conversar com você sobre isso. O que eu posso fazer para que você entenda que eu estou arrependido e que a minha natureza não é repetir isso que eu fiz. É possível que eu faça, mas não é minha natureza. Agora, se essa pessoa repete os mesmos hábitos desses errados, ele vai ter que voltar mais para sua origem para tentar entrar nesse ambiente de fé, onde os homens entendem que fé é importante. Um homem sem fé, tem palavras que dizem que sem fé é impossível agradar a Deus, porque como é que você vê as cores dessa natureza, o mar, o céu e tal, e você não sente ou vê Deus, né? Que Deus está presente. Então, no exercício da fé, gratidão, otimismo, resiliência, exercício de comunidade, generosidade, assumir as consequências quando tiver errado, ele não ter vergonha, porque ele tem otimismo de que essa fé vai melhorar e ele vai ter condições de se autocorrigir, de melhorar e aprender, porque é o normal, é assim mesmo, e ele assumir e ficar perto de quem ele cometeu isso. O que acontece muito até no meio adulto é que a pessoa erra e é só um errinho, né? E você não está presente. Não é que você tenha que ficar. Você acaba ficando um pouco até escravo daquela situação que você gerou, porque pode ser, né? Mas você, por exemplo, você bateu no carro de alguém, você colocar um papel lá, meu telefone é tal, fui eu que bati.
né? Bateu, você, caramba, não precisa nem chamar a polícia para dizer quem está certo, quem está errado. Eu já sei que eu estou errado, eu estava no celular, eu estava não sei onde. O exercício das virtudes faz com que eu divinamente assuma as soluções. Então, essa condição de você transformar o menino em eu sou ator dessa cena em que eu vou trazer soluções e vou assumir as consequências, porque eu sei que eu consigo. E se eu não estou conseguindo, por exemplo, eu vou ter que chamar uma ambulância, vou ter que chamar um médico, vou ter que chamar um mecânico para arrumar teu carro, não tenho dinheiro, fugir não adianta nada. O ato de fuga, de fugir, é muito imaturidade. O ato de ficar é de coragem, é de homem. Então, nesse exercício da fé em estar sabendo que é certo e errado, ele precisa assumir nessa condição até os 10, 12 anos que a gente está falando com vocês, fique perto daquilo que você gerou. Derrubou alguma coisa no chão? Quebrou o prato? Não, você não é por favor, né? Se você pega e briga com o teu filho, com o teu aluno, porque ele cometeu um ato assim de... Ainda mais quando eles estão em desenvolvimento depois da puberdade, vem os hormônios, também acontece muito. O braço cresce muito, certo? Eles têm que se acostumar com tudo. Derrubou, porra, é burro, né? Não sabe segurar um copo. Não, cara, que isso, tá louco, entende? Aí, ó, é só limpar, não sei o quê. Se é alguma coisa de valor, ó, cara, vamos pensar numa maneira aí de consertar ou de reaver. Você pode trabalhar, você pode exercer uma função para demonstrar que aquilo que você cometeu de erro tem consequência. E ele é capaz, muito capaz, de lavar um carro, de lavar um vidro, de fazer serviço de banco para você, em troca daquilo que ele gerou de desconforto na sua convivência. E isso é educativo, isso é para ele. Então você não está punindo, isso não é punição, entendeu? Isso é uma correção, isso é uma educação. Ó, quebrou, né? Erros imorais ou faltas de caráter mais para frente, né? Coisas muito sinistras ou muito perigosas, vai ter que ser licenciado a liberdade, né? Porque ele está indo cometer crimes que está descompensado, então precisa realmente ficar recluso. Né? Então, mas antes de falar sobre crimes, de situações muito mais sérias, 10, 12 anos, a gente pode pegar, até os 10, 12 anos, a gente vai acompanhando esses ambientes de 2 Hot Wheels, um para você, leva um para o amigo, sabe esses exemplos que eu estou falando com vocês. Então, nesse sistema de punição e de você elogiar de forma assim é o certo, bonito, entende? Você fica assim é feio. Calma. Acha o equilíbrio que é no meio, aonde ele, quando ele comete as coisas erradas, ele vai assumir as consequências para ele aprender a não fazer mais. Quando ele estiver fazendo as coisas certas, não sei o que, você, cara, assim você está sendo uma pessoa útil, que legal, você lavou a louça junto, a gente, olha que legal, se a gente fez duas coisas, se a gente fez uma coisa juntos, nós dois, ela demorou menos tempo, as soluções vieram mais rápido, a inteligência é maior, então, fazendo juntos, nós somos melhores. Você não enaltece uma coisa muito super poderosa, entende? Nossa, você é muito talentoso. Ele é, mas nós somos. A sua tarefa cooperou com a minha. A sua tarefa cooperou com você. Você estudou e tirou notas boas, isso é consequência. Essa fé de você estudar e você ganhar é a fé que a gente tem que ter. Olha que interessante. Quando você ganha uma competição e você bota as mãos lá para cima, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Aí o segundo colocado, ele tem que falar a mesma coisa, porque Deus está em todos, entendeu? Não é uma competição em quem tem mais Deus, em quem tem o melhor Deus. A competição ela é um advento de muitas sortes, né? Para o campeão se tornar campeão, mas naquele momento eu sou o campeão, você é o segundo, e eu fico extasiado com aquilo e agradecido a Deus porque todos ali cooperaram para que eu também fosse o primeiro, que se não tivesse segundo, eu não sou o primeiro. Não existe competição de um só, né? No sentido de competição. E a competição é maior, é comigo mesmo, é eu superar os meus próprios limites, minha autoconfiança, até onde vai minha resiliência, porque eu vou ter lesões, a coisa toda. Mas eu não posso jogar o meu Deus em cima do teu e dizer que por causa do meu eu ganhei do teu.
Então nós temos dois deuses diferentes. É como se você tivesse 3 filhos e você dissesse o campeão é esse e os outros 2 eu não gosto. Você exercer a generosidade e a resiliência, o otimismo, algo que você diga toda essa história, não vai refletir nessa hora essa competição de quem tem o melhor Deus. Mas sim uma generosidade em dizer assim, eu estou aqui porque nós todos permitidos por Deus, por uma divindade que eu acredito, que eu tenho uma relação muito, uma espiritualidade muito viva, eu agradeço. Por isso que a gente diz que eu agradeço até os meus inimigos e oro por eles, porque eles também me fazem refletir muito e aprender muito. Então, nesse exercício entre você estar com esse menino até os 10, 12 anos, lembre-se, a fé você pode trazer natureza, você trazer histórias sobre os animais, histórias sobre a criação, histórias sobre as cores e ver como as cores básicas, 7 cores, se misturam e fazem uma coisa maravilhosa e ele vê que existe algo divino nele e nas coisas. Há Deus em tudo. E aí ele fala otimismo pela história da tua família, dos teus ancestrais, as histórias lúdicas, histórias bíblicas, histórias aqui sobre superação, sobre Jonas na baleia, aquela coisa dele ter se omitido e ter ido para ajudar uma certa comunidade, foi para outra. Não, você tem que ir lá, você tem que exercer o teu chamado e o propósito. Então você vai trabalhando tudo isso, Davi e Golias, e você vai trabalhando todos os que estão ali, outras histórias incríveis, e para trazer resiliência, valores, permanência, José no Egito, etc. Valores que estão intrínsecos nessas coisas, e você faz ele praticar isso. Compraremos hoje Tem algum amigo que você gosta? Então vamos comprar um brinquedo para ele. Aí você exerce a história. Lembre-se sempre disso. Você pode fazer isso mais de uma vez. Você quer ir comer um sanduíche, um suco com algum amigo especial? Quero. Lembre-se sempre uma relação horizontal entre nós, entre ele, e uma relação vertical onde a espiritualidade realmente nos engloba, nos cuida. Essa é a fé que a gente tem que estar trabalhando junto com eles, para que eles sejam homens responsáveis e exerçam uma fé de homem.